A derrota para o Bahia, por si só, já foi traumática para o Coritiba, que estava jogando contra o Pereira. Mas aí, diante das falhas do Luan Poli e também do Gabriel, o que o Coritiba fez? Achou a solução. Mandou o preparador de goleiros embora e já contratou um velho conhecido da torcida. Aliás, ótimo preparador de goleiros. Veja aí. Olá, Osmar Antônio. Desde as várias falhas do Luan Poli na derrota do Coritiba por 4-2 para o Bahia na noite de quinta-feira no Couto Pereira, o principal assunto no clube passou a ser relativo aos goleiros, também ao treinamento deles. Tanto que no dia seguinte, o Fernando Corrêa, responsável pela preparação dos atletas da posição no Coritiba, acabou sendo demitido. Ele que já estava há alguns anos no clube. Algumas horas depois, o Coritiba anunciou a contratação do Thiago Mel. Ele que é curitibano, tem passagem pelos 3 clubes aqui da capital paranaense, trabalhou no Coxa em 2019, antes de aceitar um convite para ser o preparador de goleiras da seleção brasileira feminina, cargo no qual ficou até o encerramento recente da Copa do Mundo. Agora está chegando com uma grande responsabilidade, né, de resolver esse problema, até porque o clube, com a demissão do Fernando Corrêa, na prática encontrou um vilão, um responsável pela situação. O Luan Poli foi muito mal contra o Bahia, mas o Gabriel, nesta temporada, também já havia cometido algumas falhas. Primeiro problema a ser resolvido pelo Thiago Mel, em conjunto com a comissão técnica liderada pelo treinador, o Thiago Kozlowski, é qual goleiro vai entrar em campo contra o Vasco na próxima quinta-feira em São Januário. O Gabriel está afastado desde que na partida anterior do Coritiba no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza fora de casa, ele falha no terceiro gol marcado pelo adversário, a cobrança de falta do Marinho, e no mesmo instante sente uma lesão na panturrilha. Vem em tratamento, ainda não tinha expectativa de voltar nesse jogo contra o Vasco, mas o problema é que o Luan Poli foi muito mal, né? Talvez não tenha condições nem psicológicas de permanecer na equipe. Vai depender então da recuperação do Gabriel nos próximos dias, se ele pode estar em campo. Outras opções são o Marcão, né, que vem treinando junto ali com o Gabriel e com o Luan Poli, ele que é atleta oriundo das categorias de base do Coritiba, ou então o Pedro Morisco, ele que também faz parte hoje do elenco profissional nos treinamentos, né, vem participando normalmente, mas ao mesmo tempo jogando pela equipe sub-20. Por exemplo, esteve em campo no sábado, no Couto Pereira, o primeiro Atletiba das semifinais do campeonato estadual da categoria sub-20. Coritiba venceu por 2-0, aliás, com uma boa participação do Pedro Morisco, mas como também está nos treinos da equipe profissional, passa a ser uma opção. A decisão vai ser tomada nos próximos dias, então, pela comissão técnica alviverde, que também precisa resolver vários outros problemas da equipe que está na lanterna da competição. Com a derrota para o Bahia, viu o primeiro time fora da zona de rebaixamento abrir 11 pontos de vantagem, uma situação muito delicada, praticamente irreversível. E tem mais um duelo direto pela frente contra um time da zona de rebaixamento, que é o Vasco, na quinta-feira em São Januário. Aliás, o jogo da volta do público ao estádio vascaíno depois de algumas semanas, meses interditado. E o técnico Thiago Kozlowski sabe que vai ter que armar uma estratégia muito boa e melhorar também a condição psicológica, né, da equipe, que especialmente depois das falhas do Luan Poli se sentiu muito e não conseguiu reagir na partida contra o Bahia. Além disso, né, os reforços que vão ficando à disposição da comissão técnica, o Slimani estreou contra o time do Bahia, até deu uma assistência para o gol do Andrei no finalzinho. O Samaris tinha uma condição de jogo limitada, né, o grego ali no meio de campo, começou a partida, podia jogar até o início do segundo tempo, mas foi substituído até antes disso, porque o time já estava em desvantagem no placar, e cada vez também cresce a expectativa pela estreia do atacante espanhol, o José Rodrigues, último reforço contratado, ainda não tinha essa condição para o duelo com o Bahia, mas a partir dos próximos dias também vai ser observado, quem sabe já possa entrar em campo contra o Vasco. O Coritiba precisa urgentemente iniciar uma recuperação depois da derrota em casa, num jogo para o qual foi criada uma grande mobilização dos jogadores, até com tempo de treinamentos na cidade de Itu, no interior de São Paulo. Ela foi perdida, é claro, por causa daquela derrota feia por 4-2, é agora conseguir resultados diferentes. Por exemplo, vitórias fora de casa, e são 2 jogos na sequência, né, Vasco e São Paulo, para tentar voltar para a briga neste Campeonato Brasileiro. Osmar. Obrigado, Nicolas França. Então, Coritiba
de repente achou aí a solução, né? Mas vou falar uma coisa. Cara, quando eu vi o Luan Poli sair do gol, dava a impressão, cara, com todo respeito, não estou falando da pessoa aqui, longe disso, porque eu nem conheço. Eu estou falando do profissional dentro de campo, só. Mas dava a impressão de que era a primeira vez que ele estava jogando futebol, Não, cara. foi muito estranho o comportamento dele na partida, Osmar, porque ele já havia substituído recentemente o Gabriel e tinha ido muito bem, foi muito elogiado. Então eu acho que foi assim, uma noite atípica, uma série, né? Porque não foram apenas as falhas nos gols, né? A todo momento, qualquer bola cruzada era um perereco na área. Um pouco antes né? do primeiro gol, inclusive, Ele já quase... lembrar que o Jamerson, se ele não salva, já seria o primeiro gol um pouco antes, pouquinho antes. com falha do Poli. Exato. Pois é. Então foi assim, eu colocaria na conta de uma jornada infeliz. Porque acho que o Poli já demonstrou qualidade e, sabe, acontece. E foi num momento terrível para o Curitiba. Agora, vamos falar a verdade também, Marcelo. Tudo bem, o Poli fez besteira, que é uma barbaridade. Mas esse sistema defensivo, estou falando do sistema defensivo do Curitiba, é horroroso, hein? Pelo amor de Deus, o Thiago, ele não consegue arrumar sistema defensivo, e ele falou na coletiva que ele sabe o que é, mas deu uma impressão, não sei se você ouviu a coletiva dele, eu sei, mas deu a impressão que ele não sabe o problema, resolver o problema. Osmar, o problema não é, primeiro, não é só o goleiro. Ficou muito claro que o Poli falhou muito. Eu não lembro na carreira do Poli ter tantas falhas assim num único jogo e duvido que ele, continuando jogando, vai ter de novo uma jornada tão ruim. Então, é um acidente de trabalho e feio. Como disse a Tânia, ele falhou muito. Aí, Osmar, são duas situações, rapidamente. Primeira, defensivamente, ele tem batido bastante nessa tecla. Curitiba voltou a mudar o sistema defensivo porque tem problemas sérios defensivamente. E nessa janela, simplesmente não olhou para o problema que é seríssimo, que é um problema defensivo. Se baseou em trazer mais atacantes, trazer mais meias, mais volantes, e simplesmente esquece. E não é a primeira vez que esquece. Que na janela, que na verdade agora foi um resquíciozinho de janela para quem não tinha contrato. Mas na janela também não trouxe ninguém. Né? Então, a exceção do Kusevich, que foi um jogador que veio no meio da competição, os outros jogadores são os da base que estavam aí. Então, eu trouxe o Bruno, não deu certo. Não deu certo e já voltou embora. Então, Osmar, infelizmente o Curitiba errou demais desde o começo do ano e com a SAF continua errando. Essa é uma realidade. Aí é mais fácil mandar o auxiliar de goleiros embora. Aliás, o preparador de goleiros embora. É claro que é muito mais fácil, porque daí a SAF mostra que está trabalhando. Esse profissional, bom ou ruim, ele estava desde 2015 no Curitiba. Trabalhou no Sub-15, no Sub-17 e desde 20 está no departamento de base profissional. Aliás, saiu do departamento de base e foi para o profissional. Se ele está durante 3, 4 temporadas, Osmar, ninguém nunca percebeu que o trabalho é ruim. Vai esperar que o goleiro falhe, que o Gabriel tenha falhado no último jogo. E mais um detalhe que lembrou o Iraptan. O Ampoli tinha ido tão bem quando substituiu, que você vai lembrar, Iraptan, muitos torcedores da falha do Gabriel pediam mesmo antes da contusão que ele perdesse a posição. Então, Osmar, eu acho que é uma carga muito grande em cima do profissional. Seguinte, o Thiago é excelente, acho que é uma baita contratação. Só que colocar toda a carga de culpa em cima de um preparador que está há 8 anos, mostra que por 8 anos, simplesmente ninguém acompanhou bem o trabalho. Se eles acham que ele falha assim, não deveria continuar tanto tempo no clube. Concordo com você. E o Curitiba tem a segunda defesa mais vazada, né? 46 gols sofridos em 22 jogos. O Vasco, por exemplo, sofreu 33 gols, né? É bem diferente. Oi, Iraptan e Marcelo, 1 minuto para vocês. O Curitiba se precipitou em efetivar o Thiago como treinador ou não? Eu acho que sim. Para mim não havia a mínima necessidade, poderia seguir o trabalho normalmente como interino, até para salvaguardar a questão do próprio Thiago, que é um profissional de ótima qualidade por tudo que se fala dele, mas que está iniciando um processo. Né? Então, para que jogar essa responsabilidade? Agora, no momento em que a coisa não der certo no Curitiba e caminha realmente para não dar, a conta vai ser paga pelo Thiago. Ele vai ser o cara que vai ficar marcado e que vai ser demitido. Então, o Curitiba deveria ter assumido a condição e ter mantido como interino. Não havia nenhuma necessidade desse rótulo de técnico titular da equipe. Concordo com em tudo que ele falou, exatamente isso. O Thiago deve continuar comandando o time do Coxa Branca, mas não deveria ser efetivado como treinador, para que ele continue trabalhando. Porque o trabalho dele é muito bom, Osmar. Só que ele pegou um rabo de foguete.